Oi, pessoal. Bom, bom dia. Meu nome é Nicole e eu vou começar a dar algumas aulas de redação para vocês e espero que, de alguma forma, eu possa ajudá-los a estudar, né, nesse período aí um pouco conturbado que a gente está vivendo. E acho que a redação é um dos aspectos mais importantes das provas de vestibular, Enem, e como eu coloquei lá no grupo do WhatsApp, eu me disponho a tirar dúvidas de vocês. Sempre quiserem, podem me mandar mensagem no WhatsApp. Posso também passar meu e-mail. E a proposta nessas aulas de redação é fazer acho que primeiro eu vou fazer uma apresentação mais dos aspectos gerais que são mais importantes para a produção de um texto. E depois, com o tempo, com as outras aulas, eu vou passar cada gênero textual e tal. E, e cada semana eu pretendo passar um tema de redação. Vocês escrevem. Eu pensei em postar pelo menos todo começo de semana os vídeos, e aí para a próxima semana, segunda ou terça, vocês me mandam as propostas escritas, tá bom? E aí eu corrijo, mando para vocês, dou algumas dicas, falo, isso você fez meio errado, tenta melhorar desse jeito, e a gente vai tentando se acertar, tá bom? Mas, bom, nessa primeira aula, eu pensei em apresentar os aspectos mais gerais das produções de texto, porque acho que antes de falar de gêneros, né, é importante falar o que essas provas cobram em relação à redação, o que eles esperam que vocês escrevam, e algumas dicas também minhas para a produção de texto. Eu não sou formada em letras, nem em português, nem nada disso, mas acho que a coisa que eu mais fiz na minha vida até hoje foi ler e escrever. E acho que eu tenho algumas coisas para poder contribuir e dividir com vocês essas minhas experiências. Como eu falei lá no grupo, eu sou formada em Relações Internacionais e agora estou fazendo agora o mestrado em Ciência Política. E também estou vivendo essa fase aí de ter aulas à distância. Também estou tendo as minhas aulas do mestrado pelo computador. E eu sei quão difícil é conciliar tudo isso que a gente está vivendo, o que está acontecendo no mundo, e ainda parar para sentar e estudar e tentar entender várias matérias que às vezes a gente nem presencialmente a gente consegue entender. Mas sintam-se à vontade para me mandar mensagem e me perguntar qualquer coisa, tá bom? Então tá. Bom, nessa primeira aula eu vou falar algumas dicas importantes para vocês escreverem bem. Eu pus 5 pontos que eu acho que são fundamentais para a gente fazer uma boa redação e vou depois explicar um pouco de cada um. Bom, o primeiro é compreender bem os comandos e as instruções que estão presentes no enunciado da proposta e escrever a sua redação de acordo com eles. A coisa mais importante, parece até uma bobeira colocar isso, mas ler o enunciado e ver o que pedem é o mais fundamental dos passos. Pode parecer bobeira, mas antes, quando eu fazia provas de vestibular e redação, eu lia tão rápido o enunciado que às vezes eu pulava informações importantes. Porque a gente está nervoso e tal, então tenham esse tempo para ler o que eles estão pedindo, quais são as regras para a escrita da redação. Cada vestibular, o Enem, né, no caso, cada vestibular vai ter algumas regras específicas, quantidade de linhas e tudo mais. E a proposta também, né? O segundo ponto importante é ter um conhecimento de mundo sobre o tema. Não adianta você escrever aquele beabá das coisas, você tem que ter um a mais, sabe? Um filme que você viu que, poxa, acho que tem a ver com o tema. Uma notícia que eu li semana passada. Então, ter um conhecimento de mundo sobre o tema é fundamental. Para você poder escrever, discorrer dentro do seu texto coisas interessantes que chamem a atenção do leitor. O terceiro ponto é dominar as características essenciais do tipo e gênero do texto solicitado. Eu vou fazer daí aulas específicas para cada um dos gêneros, mas só deixei aí, né, para a gente lembrar, mas mais para frente eu vou falar quais são essas características importantes de cada gênero. O quarto ponto é escrever com coesão, coerência e progressão. Também mais para frente eu vou explicar o que significa cada uma desses 3 pontos, que são a base lógica de qualquer redação. E o quinto e último ponto é dominar os aspectos essenciais da norma padrão da nossa língua portuguesa. Escrever bem também é escrever corretamente. Então, a gente tem que se atentar à regra de português, que às vezes também a gente passa meio batido, mas são muito importantes, elas diferenciam a gente. Escrever corretamente. Bom, então o primeiro ponto que eu falei para vocês é prestar atenção no enunciado. O enunciado vai nos dar as instruções para essa redação e também a proposta.
Então tá, aqui eu pus uma imagem, né, do Enem de 2017. Então, o topo do Enem ali são as instruções para nossa redação. Quanto que tem que ter de espaço para rascunho, quantas linhas tem que ter o texto, dependendo da prova, do vestibular, tem uma folha separada para rascunho, outras não. Então, todas essas instruções são muito importantes. E ali também tem uma coisa importante, que é os critérios que eles têm para zerar a sua redação. Então, por exemplo, nesse caso aqui do Enem, os critérios para zerar a sua redação é desrespeitar os direitos humanos, tiver texto insuficiente ou passando da quantidade de linhas sugeridas, né, que são as 30 linhas, fugir do tema ou apresentar um tema um texto que esteja totalmente desconexo do tema proposto. Então, nesse caso, são os critérios que eles zeram uma redação. A segunda parte de uma instrução, no enunciado de redação, são os textos motivadores. O Enem sempre tem os seus textos motivadores, que são textos de apoio para a hora de você escrever. E é muito importante a gente pensar que a gente tem que usar esses... Pode parecer bobeira, mas a gente tem que usar esses textos. Eles podem vir no formato de tabela, de gráfico, de propaganda, de charge, ou um texto corrido mesmo, como ali é um trecho da Constituição, né, sobre direito à educação. E se essas informações estão postas ali, é para a gente usar mesmo. Então, use eles nos seus textos, sabe? Pega assim, de acordo com tais dados do IBGE. Então, se está ali, use, tá bom? E, por último, o enunciado é formado pela proposta de redação. Então, qual gênero, formato textual eles estão pedindo? Se quer que você escreva um texto argumentativo, uma carta, um resumo. Então, o Enem ele tem a característica de propor gêneros argumentativos, né? Então, você tem que mostrar a sua visão sobre o tema. Mas a gente vai ver isso mais para frente, qual a diferença de cada um. Mas eu só mostrei mais ou menos qual é a estrutura de um enunciado de prova de redação. Bom, o segundo ponto eu falei para vocês terem um conhecimento de mundo sobre o tema. Mas como que a gente tem um conhecimento de mundo sobre o tema? A gente tem que ler um pouco sobre tudo. Essa é a minha dica. E pode parecer bobeira também, mas é muito importante você se manter antenado nas coisas que estão acontecendo no mundo. E para isso eu coloquei alguns sites que são confiáveis, né, sites de notícia confiáveis. O El País, BBC, Exame. São, que assim, acho que no mundo de hoje que a gente está vivendo, a gente não sabe muito bem no que confiar, o que a gente está lendo. Então, só manchete de Facebook, de redes sociais, não adianta. A gente tem que ler um pouco a mais. Porque vai fazer diferença. Na hora de escrever uma redação, você vai ler sobre um tema sobre, sei lá, desigualdade racial. Você vai lembrar, nossa, eu li uma notícia sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos. Acho legal botar. Então, é isso aí, entendeu? Isso dá um diferencial na sua redação. Leia um pouco mais sobre um pouco de tudo. E depois, se vocês quiserem, eu posso mandar daí no nosso grupo do WhatsApp os links desses sites, né? Mas se vocês precisarem também de alguma ajuda, vocês só podem me mandar mensagem. O terceiro ponto são os gêneros textuais. Entender um pouco e lembrar das características fundamentais que diferenciam cada um dos gêneros. O Enem, ele né, tem, como eu falei, ele tem essa característica de pedir textos argumentativos, mas outras provas de redação, de vestibulares, podem pedir resumo, a interpretação de tiras e charges, uma narração, uma carta. Então, eu vou, mais para frente, nas próximas aulas, eu vou apresentar uma aula para cada um desses gêneros, tá bom? Bom, eu falei também que a gente precisa escrever com coerência, coesão e progressão. O que significa isso? Quando a gente escreve algo com coesão, quer dizer que os sentidos dentro dos parágrafos, o sentido das frases que compõem um parágrafo, faz sentido. Dar sentido a essas frases, entendeu? Ligá-las. E coerência é o entrelaçamento lógico entre essas partes do texto. Então, a coesão são a ligação entre as frases dentro de um parágrafo e a coerência maior. Ela é o entrelaçamento entre os parágrafos e fazendo isso, tornando o texto com sentido, não repetitivo, que tenha um começo, um meio e um fim. Isso é muito importante. Quando a gente escreve um texto de redação, ainda mais, por exemplo, esses que têm uma limitação de 30 linhas, a gente tem que saber muito bem utilizar o espaço da nossa redação. A gente tem que saber colocar começo, meio e fim num espaço relativamente pequeno. Então, mais para frente também, eu vou passar para vocês algumas dicas de como montar um texto mesmo, como fazer isso, ter começo, meio e fim. Geralmente, nos textos para essas provas, o primeiro parágrafo ele é destinado
há uma introdução, o que eu pretendo falar nesse texto. O meio, o parágrafo central, ele vai falar sobre o desenvolvimento, né, seus argumentos e tal. E o último parágrafo, ele é destinado a uma conclusão. Você vai fazer um apanhado geral do que você já falou no texto e concluir com a sua opinião, no caso de um texto argumentativo, né? Mas esse é o formato, geralmente, de um texto de Enem. E a relação entre esses 3 parágrafos que eu falei, um introdutório, outro de desenvolvimento e outro de conclusão, essa ligação entre eles, ela é feita de certas formas. Depois também eu vou falar um pouco mais sobre isso, sobre os conectivos, como iniciar uma frase ou como iniciar um parágrafo para que ele tenha ligação entre as ideias. E por último, a progressão. A progressão significa nada mais do que evolução do conteúdo por meio do raciocínio, ou seja, você começa e vai evoluindo ao longo da sua escrita o seu argumento. Você espera naturalmente que o conteúdo do texto vai evoluir, tendo um raciocínio de forma que as partes contribuam para uma formulação mais completa do seu argumento. Então, você começa com uma ideia mais geral e vai afunilando ao longo do texto, e no final você tem a sua conclusão. É a lógica de uma escrita. Também a gente vai treinar bastante isso. Esse é só um início, assim, uma ambientação. E por último, eu falei que nós precisamos dominar os aspectos essenciais da norma padrão da língua portuguesa. E como a gente faz isso? Parece bobeira também, mas a gente tem que ler. Ler o máximo que a gente puder. Quando a gente lê notícias é uma coisa, mas você lê mesmo um livro de um tema que você gosta, quanto mais você lê, mais você vai absorvendo e vai se tornando natural algumas coisas da nossa língua portuguesa para você. Acentuação, por exemplo, a palavra gramática, você às vezes se torna tão repetitivo de tanto você ler ou de tanto você escrever essa palavra, que você já nem consegue mais escrever ela sem acento. Você nem lembra que ela é uma proparoxítona, uma oxítona terminada em vogal, sabe? Você nem precisa mais lembrar das regras de acentuação. Você já se torna uma coisa automática. Então, ler e escrever, principalmente ler, é o que torna a gente mais ambientado com a nossa língua. E também, claro, as regras da própria gramática, né? Entender um pouco sobre o que são os substantivos, pronomes, os artigos, os verbos, os tipos de conjunção. Eu vou disponibilizar lá no WhatsApp para vocês um PDF, uma gramática digitalizada mais curtinha, assim, acho que são 30 páginas, se eu não me engano. Então, é um documento de gramática, assim, que vocês precisarem consultar, aí vocês podem usar, tá bom? Bom, eu pensei em deixar de desafio para a semana que vem o tema de perspectivas e desafios do Enem Digital. Acho que é um tema muito próximo a todos nós, que estamos estudando, assim, à distância. E lá pelo WhatsApp de vocês, lá do nosso grupo, eu vou mandar melhor a proposta, né? Porque tem que ter meio que esse formato aqui, ó. Esse formato. Eu vou mandar as instruções, os textos motivadores e a proposta, tá bom? Vai ser um texto argumentativo. E, assim, é um desafio, porque é a primeira aula e tal, para eu conhecer também um pouco melhor como vocês escrevem, mas... E aí eu vou mandar para vocês pelo WhatsApp, tá bom? Todas as instruções. Bom, por enquanto é isso, nessa primeira semana, e só para a gente se ambientar, se conhecer. E daí, na semana que vem, a gente começa melhor. Eu vou passar para vocês quais são os principais critérios para correção dessas provas, o que eles esperam corrigir de vocês, e falar um pouco sobre o que significa essa fuga de tema, quais são esses temas e assuntos que eles geralmente pedem. E a gente começa daí a ver os principais gêneros textuais, né? As argumentações, as tiras, as charges, os resumos e as narrativas, todos os gêneros que a gente pode ser cobrado nessas provas, tá bom? Bom, é isso. Muito obrigada, gente. Qualquer coisa a gente se fala pelo WhatsApp, tá bom? Beijos.